Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O necromante lê o Método 4 de Edgar Morin. Eu vou continuar de onde eu parei, esse é o quinto vídeo. Estou lendo a página 37. Lerei a 37, 38 e 39. A possibilidade de expressão de desvios na cultura. Como pode haver desvios, sujeitos que se desviam do padrão da cultura, se a cultura tende a formatar todos os indivíduos? Vamos lá? Em qualquer sociedade, qualquer comunidade, qualquer grupo, qualquer família, existem diferenças muito grandes de um indivíduo para outro quanto à aceitação, integração, interioração da lei, da autoridade, da norma, da verdade estabelecidas. Algumas pessoas são mais passivas, outras mais ativas. Umas são mais questionadoras, outras menos questionadoras. Outras veem uma patente, já se põe de quatro. Outras veem uma patente e sai correndo. As pessoas são diferentes. Por isso, há em qualquer lugar uma minoria de desviantes potenciais. E dentro dessa minoria, uma minoria pode marginalizar-se ou, eventualmente, rebelar-se. É um funil. A maior parte da sociedade tende a ser dócil, a se submeter. Uma minoria tem potencial, não significa que o fará, de desviar-se das normas estabelecidas. Dessa minoria, que tem o potencial de desviar-se da norma, uma minoria vai se desviar da norma, eventualmente escamoteando o desvio, mas uma minoria da minoria dessa minoria pode rebelar-se frontalmente. Eu sou uma espécie de minoria da minoria da minoria. Eu me desviei, me rebelei e estou aqui, desviante, rebelde, mas não paro de falar. Da mesma forma, em nossas sociedades urbanas, constituem-se margens de anomia, ausência de lei, ausência de regra, e subterrâneos de delinquência. Delinquência aqui no sentido de delito em relação à norma. Além disso, espíritos desviantes, por vezes confessos, na maior parte dos casos semi-disfarçados, ou mesmo francamente dissimulados, existiram e existem no interior dos sacerdócios, das cortes principescas, das rodas mundanas, das academias. Há, evidentemente, situações intermediárias entre a repressão total do desvio intelectual e a sua livre expressão. Eu conto uma história, não darei nomes. Um amigo meu, então professor de uma instituição onde eu lecionava e era coordenador, foi convidado para dar aula no seminário de uma grande igreja midiática, uma igreja famosa que está na televisão há décadas. Chamou esse meu amigo para lecionar duas disciplinas, hermenêutica e grego, no curso de teologia. E ele foi. Deu a primeira semana de aula, deu a segunda semana de aula. Na terceira semana de aula, o chefe, o comandante em chefe das tropas divinas daquela igreja, chamou o meu colega ao seu gabinete, belíssimo gabinete, pelo que me contou este colega. Ou então, meu caro professor, vamos conversar. Você está dando aula no nosso seminário. Oh, estou sim, muito obrigado pelo convite. Pois é, meu irmão. Nós temos um pequeno probleminha que podemos corrigir de modo tranquilo. O senhor está dando aula de hermenêutica e está deixando os nossos meninos
desarvorados, eles estão desassossegados com suas aulas de hermenêutica. Elas apontam para interpretações divergentes da nossa prática aqui na igreja. O irmão compreende? Compreendo. Então vamos fazer o seguinte: vamos passar a disciplina de hermenêutica para outro professor e o irmão continue dando aula de grego. O que eu aprendi com esta anedota, que grego não serve para nada, porque um confessional pode aprender grego e traduzir mal e porcamente a Bíblia. Veja as nossas traduções que eu tenho analisado aqui no Minuto Bíblico. Tudo especialista em hebraico. E adianta para quê? Traduz tudo errado. Então, grego, hebraico, isso aí pode, à vontade, serve para nada. Agora, hermenêutica, não. Porque hermenêutica você vai tirar as cartas que seguram esse castelo midiático e o barulho vai ser ensurdecedor. Muito boa anedota. Muito bem. Ao longo da história das sociedades ocidentais, e ainda recentemente nos sistemas totalitários, houve espíritos que usaram a astúcia contra o tabu e a censura, fazendo aparentemente jogo duplo, e fingiram concordar com aquilo em que não acreditavam, para salvar aquilo em que acreditavam. Há uma relação recíproca de causa-efeito entre o enfraquecimento do imprint, normalização, ou seja, a inculcação da norma social dentro da consciência do cidadão, a atividade dialógica, a atividade de dialogar, de conversar, de trocar ideias na sociedade, e a expressão dos desvios. Quanto mais liberdade a pessoa tem para expor a sua opinião desviante, mais o processo se acelera. Uma expressão local ou provisória de desvios supõe e favorece uma alteração de imprinting ou uma falha de normalização. Uma expressão durável ou generalizada de desvios exige certamente não o desaparecimento do imprinting e da normalização, das verdades sagradas e dos dogmas doutrinários, mas um jogo dialógico entre diversas esferas de imprinting, de normalização, de sacralidade, de doutrinarismo, através do qual os desvios podem evitar ser esmagados enquanto não houver coligação de doutrinarismos antagônicos. Moral da história, a pessoa fica um pé lá, outro cá. Ora ela vai para cá, ora ela vai para lá, e quando é confrontada, não é bem assim. Ou seja, ela fica chapiscando os dois muros. É nas condições de dialógica aberta, comportando trocas muito quentes no comércio das ideias e dos conhecimentos, que os desvios podem enraizar-se e transformar-se depois em tendências. Como já vimos inúmeras vezes, a evolução inovadora, criadora, sempre se consuma pela transformação de desvios em tendências. Primeiro, a pessoa tem uma ideia desviante. Por trocas sociais, essa ideia desviante se torna uma tendência. Com o passar do tempo, essa tendência se torna hegemônica e é capaz, inclusive, de sublevar a situação. É preciso que a nova ideia beneficie no começo de uma microefervescência cultural, grupúsculo apaixonado, Godin. Esse termo, grupúsculo apaixonado, é de Godin. De 5 a 15 pessoas. Depois, os fervorosos multiplicam os fermentos, que multiplicam os fervorosos, até que o desvio se torna tendência. Se esta se afirma vitoriosamente, pode converter-se em ortodoxia e impor, assim, uma nova normalização e um novo imprinting em sua esfera de dominação. Veja a reforma. A reforma, primeiro, é pensamento desviante. Junta mais de 15 gatos pingados, vira tendência. Aumenta o número,
vira ortodoxia, e ortodoxia que vai matar por aquilo que era um desvio e virou norma. O processo de formação de uma tendência é, ao mesmo tempo, o da legitimação cultural dessa tendência. A nova concepção torna-se respeitável e respeitada, institucionaliza-se, estabelece a regra ou mesmo seu princípio de normalização na sua esfera de influência. Assim, a mentalidade científica, entre aspas, inicialmente marginal e desviante, muito prudente, até mesmo astuciosa em relação aos poderes coligados do espiritual e do temporal, progressivamente autonomizou-se, meu caso, e enraizou-se no interior da sociedade. A ciência é um valor da sociedade hoje, apesar de que há 200 anos os padres e pastores gostariam de ver mortos os cientistas. Progressivamente autonomizou-se e enraizou-se no interior da sociedade, criando suas associações e instituições. E em 2 séculos, tornou-se a nova ortodoxia no conhecimento do mundo, mas uma ortodoxia de novo tipo, pois comporta o debate e o conflito de ideias. Perfeito. Já convivi com teólogos pós-modernos que gostavam de classificar a ciência como uma ortodoxia igual à teologia da igreja. Contam essa história, ela nasce desviante, nasce claudicante, fraca, frágil, mas ela se impõe e hoje ela está estabelecida como uma norma, ou seja, ela é igual à teologia. Eles não levam a conversa até esse final. Este final faz a diferença. Vamos ler de novo. Assim, a mentalidade científica, inicialmente marginal e desviante, como quer o teólogo pós-moderno, contra-científico, muito prudente, até mesmo astuciosa em relação aos poderes coligados do espiritual e do temporal, progressivamente autonomizou-se e enraizou-se no interior da sociedade, criando suas associações e instituições, e em 2 séculos tornou-se a nova ortodoxia. O meu amigo teólogo pós-moderno, contra-científico, para aqui. Mas deveria continuar. Tornou-se a nova ortodoxia no conhecimento do mundo, mas uma nova ortodoxia de novo tipo, pois comporta o debate e o conflito de ideias. Existem situações nas quais o desvio é reconhecido, saudado, como originalidade. E então, embora fuja da norma, beneficia-se de um estatuto elitista, que o eleva acima da norma. Em numerosas sociedades, os loucos são vistos não como desviantes, mas como possuídos por espíritos superiores, e a sua loucura é de fato respeitada. Por outro lado, os príncipes mantinham de boa vontade a seu lado bobos, cujo estatuto implicava a quase obrigação de desrespeito e de insolência. Muito diferente, claro, é o desvio intelectual. Para que este seja não apenas tolerado, mas considerado como originalidade e não mais como desvio, é necessário um rico pluralismo cultural e já uma certa autonomização do estatuto dos artistas, autores e pensadores. Foi especialmente com a grande explosão cultural do Renascimento que foram reconhecidos, protegidos, admirados nas cortes e depois pelas elites burguesas, os gênios das artes, das letras, do pensamento e das ciências. Na República do Grande Platão, este sábio, que já me disseram aqui, como ousas levantar a voz contra o sábio dos sábios? Na República deste sábio dos sábios, a sumidade das sumidades,
Platão orienta o governador da Cidade Bela a escorraçar, chutar a bunda dos poetas perambulantes que entram na cidade, porque estes são vírus culturais e vão inocular vírus não controlados pela Cidade Bela nos ouvidos dos enfeitiçados cidadãos da República. Chuta a bunda dos poetas, Platão. Já o Renascimento aristotélico os louva, os ama, gosta deles. Não me faça te pegar nojo, platonista. Mais tarde, mecenas, fundações privadas, instituições republicanas passaram a ajudar os criadores, enquanto que um estatuto de elite privilegiava a originalidade, reconhecida oficialmente nas artes, nas letras, nas ideias. Eu estou ainda aguardando que uma ou outra ideia mequetrefe minha seja reconhecida. Quem sabe? A oficialização da ideia de criação e da ideia de originalidade apaga a ideia de desvio. O estatuto oficial produz, então, uma nova norma, uma nova conformidade. O entusiasmo moderno pela novidade chega mesmo a instituir um culto do novo que transfigura o desviante em inovador. Contudo, espíritos realmente originais e gênios que quebram normas permanecem, ao menos nos primeiros tempos e às vezes durante toda a vida, como lamentáveis ou inquietantes desviantes em relação aos critérios oficializados da inovação. Nem por isso deixa de ser verdade que o culto do novo, apesar do seu conformismo, constitui um terreno favorável à expressão dos desvios. Belo parágrafo, bela seção. No próximo vídeo, nós leremos rupturas, brechas e transformações no determinismo cultural. Somos determinados pela cultura? Somos seres libérrimos? Como fecha a conta do imprint da normalização cultural sobre os indivíduos e a emancipação, a inovação, o desvio dos indivíduos em relação à cultura? Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, engajamento, uma crítica, um elogio, uma pergunta aqui se for sobre esse tema. Se for sobre outro tema, no vídeo de número 51. E só faça a pergunta no vídeo de número 51 depois de olhar os 1.100 vídeos para ver se eu já respondi. Não precisa assistir os 1.100. Você vai lá na busca do canal, bota o tema e você vai descobrir se eu já fiz um vídeo sobre essa pergunta que você está fazendo ou não. Provavelmente já fiz. 1.100 vídeos, já tratei de muita coisa aqui no canal. Compartilhe o vídeo e, finalmente, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai um café aí?